Vejam só. Era de noite, já tinha passado das 8 já, e o Brasil ficou assim observando. Rapaz, que fugiu do normal. Ninguém nunca tinha visto isso antes. Mas tá ali, ó. Supremo intima Elon Musk em postagem no Twitter após decisão do ministro que ameaça suspender rede social no Brasil. O ministro deu 24 horas para que a empresa indique representante legal no país. A intimação foi essa daqui, ó. Meteu na resposta do tweet do @globalaffairs, que é aquela conta oficial do Twitter, né, para responder as questões governamentais. Se não me engano, foi uma postagem dia 18. Foi dia 18, foi dia 17. Eles fizeram aquela postagem para comentar sobre algumas decisões que chegaram, etc, tudo mais. E aí, a Suprema Corte foi nesse post e deixou como resposta, deu um reply, respondeu com essa intimação. Tá chegando agora a intimação via rede social, né? E isso despertou debates. E eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Para quem ficou em dúvida, será que realmente é uma intimação? Será que a Globo não se atrapalhou? O Samuel Pancha colocou aqui em destaque a nota divulgada pelo site oficial da Corte. O Supremo realmente está considerando o post na rede social como uma intimação. E tá ali, ó. A intimação foi feita por uma postagem no perfil oficial do tribunal na própria rede social. A advogada constituindo os autos também foi intimada em 18/8 a apresentar as informações. Em caso de descumprimento da determinação, a decisão prevê a suspensão das atividades da rede social no Brasil. Antes de falar sobre as críticas, vamos falar sobre os apoios. Olha o Dedé do MBL, né? Tem vários Dedés no Brasil hoje em dia. Dedé banqueiro, o Dedé do MBL. A queda do Twitter seria uma aberração. Mas convenhamos, isso aqui é a fábrica das narrativas mais odientas da história da internet. Acho que o Brasil até melhoraria em certo aspecto. Esse é o chargista do MBL. É assim que a turma pensa. A Sakura até diz, né? Poucas vezes vi homens com tão pouca testosterona. Aí você vê aqui o Renan Brites Peixoto. Esse aqui perseguiu a Bárbara, né? Porque a Bárbara ganhou o selinho de verificado. Trabalhava na Globo. Elon Musk é a maior ameaça ao Estado democrático de direito desse país. Merece o peso da Constituição. Tá bom. Saindo dos militantes, entrando aqui no âmbito jurídico, né? Porque o Enio é um jurista. Estou esperando a certidão positiva da intimação, né? Aspas. Certifico que na data de hoje intimei o senhor Elon Musk por meio de um post no Twitter. Aí veja só. Ele colocou ali a nota, etc, tudo mais. E aí o Enio ele fez algumas ponderações sobre essa postagem aqui, ó. Que foi uma resposta ao Global Affairs do Twitter, marcando Elon Musk. Aí quais as ponderações dele? Primeiro, o post não é do Elon Musk. O Supremo marcou a arroba do Elon Musk. Mas nem para chegar no perfil do Elon Musk. Porque pensa o seguinte, ó. Pensa que você tem uma empresa. O nome da sua empresa é Mercadinho do Amor. Você tem um Mercadinho do Amor. Só que aí você ofendeu alguém, sei lá, no meio da rua. Não tem nada a ver com o seu mercadinho. Você que ofendeu. Mas nesse caso tem um pouco mais de relação, né? E o cara meio que vai te processar. Aí o cara, em vez de levar a intimação pra você, ele levou pro Mercadinho do Amor. É como se fosse isso aqui que o Enio tá falando. Fala, poxa, se é uma intimação em relação ao Elon Musk, talvez o melhor fosse uma postagem no perfil do Elon Musk, não no perfil do Twitter. Mas tudo bem. Segundo, o Elon Musk não é o CEO do Twitter. Então, ele não é responsável pela rede social, então, o que também não faria muito sentido ele, né, ter que nominar quem vai ser aí o novo representante. Normalmente, quem cuida desses aspectos é o CEO da empresa. O Elon Musk é o dono. Terceiro ponto. O post não era sequer de hoje. Talvez devesse procurar um post mais recente, né? Porque, enfim. E enviamos a intimação em português. Mas ele deve ter lido, né? Então, são algumas ponderações que as pessoas fizeram, né? Os juristas. O Enio é o jurista. É um cara que tem algum tipo de conhecimento do que ele está falando. O André Marcília também está comentando. Por um lado, mandado de intimação feito por rede social não tem validade jurídica nenhuma. É nula a intimação. Essa opinião não é apenas do André.
Vou mostrar para vocês já já. Muita gente aí que o Estadão conversou tem a mesma opinião. Por outro lado, o nosso Código Civil exige que a empresa estrangeira tenha no país representante legal. Se suspenderem, com base nessa intimação, a ordem legal. Se, no entanto, o Twitter não nomear em algum momento um representante, acabará legitimando esse tipo de decisão. Como o braço de ferro é incerto, há uma possibilidade real de que o Twitter seja suspenso no país. Surreal. E ele deixa lá o artigo, 1138, a sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Aí o Estadão foi atrás de mais pessoas no âmbito jurídico. Intimação do ministro Elon Musk via rede social é atípica e ilegal, avaliam juristas. Se o clima, conforme vem sendo relatado pela imprensa, o clima dentro da corte é verdadeiro, que a imprensa está falando, que tá meio ruim, a turma quer sair um pouco dos holofotes, quer que a temperatura baixe um pouco, eu acho que as coisas estão indo na direção oposta, que todo dia é uma treta nova, Mas tá ali, os juristas ouvidos pelo Estadão consideram que a intimação emitida pelo ministro ao bilionário Elon Musk, por meio da própria plataforma, é atípica e ilegal. Mas aí não vai ficar só nisso, O Estadão tem que apresentar quem são essas pessoas que têm essa opinião. Ao Estadão, especialistas em direito constitucional e processual afirmaram que intimações, como a feita ao ministro, é atípica. Eles também questionam a validade da notificação do Supremo e legalidade de uma possível suspensão das atividades da rede social. E por quê? De onde sai esse entendimento? Primeiro, o STJ já se debruçou por algumas vezes sobre esse tema, que é considerado controverso, apesar de uma resolução de 2020 da Corte respaldar a utilização de aplicativos como WhatsApp em tribunais brasileiros. Em agosto de 2023, a terceira turma da Corte negou o provimento a um recurso de uma empresa credora que pretendia que a citação do devedor fosse feita por meio de mensagem eletrônica em suas redes sociais, em virtude da dificuldade de citação pessoal. Os ministros entenderam que a citação por aplicativos de mensagens e por redes sociais não tem nenhuma base legal. Assim, seu uso poderia caracterizar vício de forma, o que, em tese, resulta em declaração de nulidade dos atos comunicados dessa forma. A relatora do recurso, a ministra Nancy Andrighi, reforçou na ocasião que o Código de Processo Civil já possui a hipótese de citação por edital quando o réu não é encontrado para ser citado pessoalmente. Aspas. O STJ entende não ser possível, mas a última palavra cabe ao Supremo, Que pode causar uma mudança de orientação jurisprudencial do STJ e dos demais tribunais do país, causando uma gigante segurança jurídica. Explica Tiago Pada, Se hoje o entendimento do Brasil, é que não pode. Mas quem decidiu isso foi o STJ. Mas a palavra final é do Supremo. Então, se o Supremo quiser mudar de opinião, pode mudar. Pode ter um problema ou outro, Tem que reentender, mudar uma jurisprudência, mas eles podem fazer se eles quiserem. Para Lugero Liberato, especialista em direito processual, a intimação por rede social não dá garantias do recebimento por parte do destinatário da ordem. É preciso que haja certeza inequívoca de que a pessoa recebeu e de que a pessoa que está do lado de lá é pessoa no qual você está tratando. A intimação do Twitter não assegura de forma cabal que o Elon Musk vai ter ciência disso. Liberato analisa ainda que, caso o Musk permaneça em silêncio e não haja uma comprovação de que ele está ciente da determinação do Supremo, a ação não poderá ser validada. Aspas. Se ele permanecer em silêncio ou se você tiver dúvidas, essa intimação não tem como ser tido como válida. Existem formalidades que devem ser feitas para enviar intimações para pessoas que moram fora do país, completou o especialista. Então isso aqui só em relação ao Twitter. Minha aposta, o editorial de amanhã do Estadão vai estar comentando sobre isso e talvez o editorial do final da noite de hoje da Folha de São Paulo vai comentar sobre isso e com certeza, mas absoluta, porque isso aconteceu no final da noite de ontem, já tinha muita gente que tinha ido dormir, isso daqui ainda será assunto ao longo do dia de hoje, gente aí dando pitaco, gente dando opinião, quem sabe o Demetrio Magnoli lá na Globo News
constrangendo os seus coleguinhas, né, durante um bate-papo. Com certeza a gente vai voltar a falar desse tema amanhã. Só que não para por aí. Não para por aí. Ai, quantos dias já tem esse assunto? Não sei. Sei que a CCJ da Câmara, presidida pela Carol de Toni, e que a CCJ só está onde está, ou seja, nas mãos dos deputados bolsonaristas, por conta de vocês, que elegeram a maior bancada de toda a Câmara dos Deputados. Então, na eleição para a presidência da Câmara, que vai ocorrer agora em 2025, normalmente, quem tem a maior bancada escolhe primeiro. Então, olha a importância, né? Esse é um cenário que meio que teve lá em 2019, mas aí tinha outras dificuldades, a quantidade de deputados era menor, você tinha um Rodrigo Maia no primeiro momento, enfim, é grande dificuldade. Mas só quis falar isso para reforçar que talvez não dê em nada, mas você vê que pelo menos a turma está fazendo alguma coisa. E eu acho que esse tipo de ação, que a maior parte dos eleitores e militantes que acompanham política de forma recorrente, esperam dos deputados fazer o que o povo não pode, utilizar a caneta que eles possuem. E tá ali, ó, a CCJ aprovou o convite para Talhaferro explicar investigações paralelas que poderiam ter ocorrido, né, no Tribunal Superior Eleitoral. Quem apresentou o pedido foi a Bia Kicis. Foi colocado em pauta, foi aprovado. Agora esperar, marcar o dia e ver qual vai ser, né? Mas tá ali. Isso aqui é uma vitória dos deputados, mas que só aconteceu no final do dia por causa dessa união, né, do voto popular, com vários nomes, né, um movimento maior estruturado que elegeu uma grande bancada, grupo político. Ainda sobre o Talhaferro, a CNN, defesa do Talhaferro, defende que o plenário da corte decida sobre tirar do ministro relatoria de inquérito de mensagens vazadas. Os advogados não vão desistir. Eles falam, rapaz, sim. O que a gente vai fazer, né? A gente vai colocar em pauta de novo, né? A gente vai pedir aí para colocar um agravo regimental. A gente vai pedir para o plenário, porque na nossa visão existem elementos relativamente claros que demonstram que o ministro não deveria ser o relator do caso. E sobre essa situação, eu comentei a vocês, eu vi pessoas discutindo sobre isso, né? Pessoas aí que têm um certo trânsito político, falando assim, ó, da mesma forma que o tribunal quer que a temperatura dê uma baixada, que ninguém gosta de ser criticado, né, gente, no final do dia, ninguém gosta. Da mesma forma que quer que a temperatura dê uma aliviada, pense o seguinte, quem vai querer ser o relator? Porque esse é um caso problemático. É um caso que a imprensa está macetando dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. E aí? Vai querer? A depender do resultado final, a imprensa pode ter uma opinião diferente, né? A população pode ter uma opinião diferente, então vai ser mais desgaste. Então, às vezes, a gente quer que a coisa relaxe, mas é melhor deixar com o ministro. Ele começou aí, vai lá, resolve, meu filho, pelo amor de Deus, e vida que segue. Aí o Serapião, mais uma vez, compartilhou a nota do seu coleguinha, o Rubens Valente, que era jornalista do Grupo Folha, já trabalhou mais de 20 anos no Grupo Folha, 3 veículos diferentes. E aí o Serapião colocou ali uma nota longa, assim como a gente comentou acho que na semana passada, que o Rubens Valente faz algumas análises. E essa aqui é interessante, ele traz alguns elementos novos, porque ele deu o trabalho de se debruçar sobre a forma como esse inquérito para investigar o vazamento das mensagens se deu. E ele vai fazendo assim uma certa linha do tempo dos ocorridos para falar, tá meio ruim as coisas no Brasil. Mas a manchete é essa aqui, ó, mais bonita. Ministro e PGR querem saber as fontes das mensagens, mas desprezam o seu conteúdo. Ministro mandou abrir inquérito para descobrir possível vazamento de mensagens entre os servidores do Supremo e do TSE. Aí eu fui dar uma olhada, né? O Serapião, para quem não lembra, ele que está publicando ao lado do Glenn Greenwald os vazamentos na Folha de São Paulo. É esse rapaz. Ele e o Glenn Greenwald. Mas vamos lá. Aí o Rubens Valente começa falando o seguinte. O ministro determinou no último dia 16 a abertura de um inquérito policial sigiloso a fim de apurar o que ele chamou de fatos aqui apresentados. A decisão foi tomada no corpo de outro inquérito, até hoje sob sigilo, o de número
4.781, instalado lá em 2019 por uma portaria do então presidente do Supremo, Dias Toffoli, com base controversa, né, no regimento do tribunal e que ficou conhecido como inquérito das fake news. O ministro mandou que o novo inquérito fosse encaminhado diretamente ao diretor-geral da Polícia Federal, com determinação, além de outras diligências que se fizerem cabíveis, de que fosse tomado o depoimento do ex-assessor, Talhaferro. Por fim, ordenou a requisição da Copa Integral de um inquérito aberto pela Polícia Civil, Franco da Rocha, né, um episódio aí de violência doméstica. 3 dias depois, o inquérito recém-instaurado ganhou um número dentro da corte. Era para ser... Lembra que criou um inquérito, depois virou uma petição, né? Mas quando foi aberto inicialmente, o inquérito ganhou um número de 4.972. Aí o Rubens Valente complementa dizendo que a Coordenadoria de Processo Inicial então certificou os novos autos foram distribuídos ao ministro pelo critério de prevenção, uma regra processual que define uma competência. E qual é o inquérito que justifica que ele fosse relator? O 4781. Então, pense o seguinte, não pense com a sua cabeça. Essa matéria, ela não foi feita para a turma da direita ler. A agência pública, inclusive, recebe patrocínio da Open Society Foundation e da Fundação Ford. A agência pública recebe patrocínio da Open Society Foundation, do Soros, da Fundação Ford e acho também da USAID. Turma do Biden, né? Deep State. Então, assim, pense que uma pessoa de esquerda, que normalmente, sei lá, acompanha o Brasil 247, você não vai esperar nenhum tipo de aprofundamento na discussão. O Rubens Valente está guiando essa pessoa. Falou, cara, deixa eu te explicar. Primeiro nasceu o inquérito, meio controverso, fake news. Aí foi assim, sigiloso, pá, criou. E aí o cara recebeu de volta, com base no inquérito que já começou controverso. O inquérito atual, que é controverso, ele foi distribuído para o ministro com base numa regra de um inquérito controverso. Aí você vê, a confusão, ele só começou, esse texto é longo. O ministro, portanto, atuou como juiz instaurador do inquérito, relator da apuração e ordenador, digamos assim, de medidas de investigação. Neste último domingo, não se sabe exatamente por quais motivos, o ministro determinou que a nova apuração não tramitasse mais como inquérito, mas sim como uma petição que passou então a ser distribuída por prevenção ao inquérito 4781, o das fake news de 2019, que, segundo Rubens Valente, começou de forma meio controversa. Segundo o ministro, o objeto investigado nestes autos é conexo com aqueles já investigados no referido inquérito. O inquérito nasceu em um inquérito sigiloso e começou a tramitar de forma autônoma, mas apenas 9 dias depois voltou ao primeiro inquérito, agora com petição. Tudo por ordem do mesmo juiz. A cabeça já tá assim, ó. Meu Deus do céu. Às vezes, é fascinante acompanhar os vários caminhos que a corte pode utilizar para fazer valer a sua vontade. Eu me solidarizo com os professores de direito, entre parênteses, os de boa-fé, tendo que explicar esses desdobramentos aos seus alunos. Sim, juízes podem requisitar a abertura de inquéritos. Nesse caso, porém, tem sido apontado o evidente interesse direto do ministro nos rumos e no objetivo da apuração. Para o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Walter Mairovich, a UOL, a vedação para que o ministro atue nesse caso é clara como a luz do sol. Ele deixa o link disponível. Gente, Walter, desembargador aposentado do TJ de São Paulo. E você vê que o presidente da corte falou que não vê elementos para o ministro ser afastado da relatoria. E a defesa do Talhaferro que não, tem que ir. Então, imagine esse texto. Ele não é só para o bolsonarista ler. Isso aqui é o tipo de texto que você espera de alguém da direita escrever isso daqui. Alguém da direita. Você não, é uma análise, você vê assim, ele está no início, ele vai crescendo. Então é toda uma análise que vem sendo construída. Quando você olha passado, presente e futuro, como as coisas começaram lá atrás, como a coisa está, e o fator tempo está me incomodando nesse caso. Eu nunca vi, desde janeiro do ano passado, um assunto que ficou tanto tempo na imprensa. Esse aqui já quebrou todos os recordes.
de tempo na imprensa. Esse caso ele continua, porque ele está tendo algum tipo de desdobramento. Então o desgaste está sendo diário. E os desgastes e as críticas vêm sendo feitas por pessoas que até então apoiavam em nome da preservação do Estado democrático, direito contra o golpismo, bolsonarista, etc. Tudo mais. Vai dar alguma coisa? Não faço a mínima ideia. Eu espero que as coisas se acalmem no Brasil. Meu grande interesse, um dos meus desejos, né? Meu grande desejo é que Deus bota a mão na consciência de todo mundo e que pelo menos esse inquérito chegue ao fim. O inquérito das fake news, né? Denuncia quem tem que denunciar, absolve quem tem que absolver. E vamos virar essa página da história, porque já passou o tempo, né, demais. Ele continua. Há também uma questão de transparência, ou seja, mais um problema, segundo Rubens Valente. A decisão sobre a abertura de inquérito, olha só, é datada do dia 16, mas a existência da apuração foi reconhecida publicamente na corte somente no dia 21. No dia seguinte, dia 22, o tribunal divulgou texto no seu site que o ministro acolheu um pedido da Polícia Federal para apreender o telefone celular do Talhaferro após a manifestação favorável da PGR. O tribunal, contudo, deixou de lado as seguintes informações. Aqui a informação nova que até então ninguém tinha comentado. Primeiro, foi o ministro que abriu o inquérito. 2. O ministro deu ordens à PF sobre o que fazer. A apreensão ocorreu porque Talhaferro se recusou a entregar o telefone, mas a ordem para tomar seu depoimento partiu do ministro. Aí, calma. No final do texto, a corte disponibilizou ao público, em arquivos separados, a manifestação da PGR e uma decisão do ministro. Esta, porém, aqui a informação nova, foi a segunda decisão sobre o assunto. A primeira foi aquela que abriu a investigação tomada no outro inquérito. Só fica sabendo disso quem tem tempo e curiosidade para ler a íntegra do inquérito 4972, cujo sigilo foi levantado pelo ministro. Olha a quantidade de idas e vindas. Como já fiz na coluna da semana passada, a minha intenção nesse texto não é de entrar no mérito. E nem entrou no mérito, tá olhando só, né, o que ele quer. Na verdade, o que as mensagens podem representar de legal e de ilegal, de ético ou antiético, tem sido alvo de intenso debate dentro e fora das redes sociais. Pelo menos por enquanto, o que me importa aqui é ver o modo pelo qual as mais altas autoridades em Brasília têm reagido às revelações que constrangem um dos servidores públicos mais poderosos do país e a própria Corte Suprema. Por ordem do ministro e consentimento da PGR, nesse assunto, a PF atualmente investiga supostos 2 delitos previstos no Código Penal. Primeiro, divulgação de segredo, artigo 153. Segundo, violação do sigilo funcional, artigo 325. Por outro lado, um pedido para averiguar o conteúdo das mensagens foi imediatamente arquivado pelo PGR. O Supremo também nada fez para apurar. A cúpula do tribunal defendeu publicamente o ministro e o CNJ, que aliás é presidido pelo presidente Supremo, também não se interessou, mandou o tema para o arquivo. Eu acho que, na boa, a pessoa de esquerda que lê isso ainda tem algum tipo de... Ele lê e reflete, no mínimo vai ficar, cara, tem algo a refletir sobre isso daqui, né? Pô, depois de tudo que tá acontecendo, depois dessas idas e vindas, etc, tudo mais... Mas o conteúdo foi basicamente... Não, esquece o conteúdo. Por hora a gente não quer saber do conteúdo. Ministro, Supremo, Polícia Federal, PGR... preferem averiguar tão somente a origem das informações que chegaram aos jornalistas e foram publicadas pela Folha. É a história de punir o mensageiro em vez de refletir sobre a mensagem. É também necessário, sem dúvida, investigar o vazamento e a origem das informações, inclusive para eventualmente descartar os supostos delitos citados pelo ministro na sua decisão. Mas e todo o resto? Infere-se pela decisão do ministro de abertura do inquérito que é desnecessário investigar o resto. E eu não tinha pensado nisso. A decisão de criar esse inquérito pode parecer bobagem. E muita gente ficou falando, pô, essa justificativa, sei lá, né? Parecia... Como falar, né? Parecia, assim, chamou atenção. A justificativa chamou atenção. Mas, além de chamar atenção, a justificativa para abrir esse inquérito, meio que ela ajuda a descartar
um olhar mais analítico às mensagens. Porque, em tese, o vazamento seria ação de uma possível organização criminosa que tem entre os seus objetivos desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que podem contrapor de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais. Eu não tinha pensado por esse lado. Porque pensa, se você fala, olha, esse vazamento aí é a parte, dando um golpe de Estado, uma ditadura. Então você vê que como se assim, ali é um conteúdo criminoso. Então você, sabe, você não vai despertar tanto assim o interesse analítico do conteúdo das mensagens, porque é como se aquelas mensagens ela tivesse o interesse de subverter a ordem no Brasil. Pelo menos é o que está falando aqui o Rubens Valente. No mesmo ponto da decisão, o ministro deu um passo complicado. Ele escreveu que, aspas, o vazamento e divulgação de mensagens particulares trocadas em servidores dos referidos tribunais se revelam com novos indícios de atuação estruturada de uma possível organização criminosa. A divulgação foi feita nas páginas impressas e no site da Folha de São Paulo. Se o ministro considera a divulgação o ato de entrega dos dados aos jornalistas, ele deveria ter escrito isso em bom português. A ambiguidade do texto impressiona a decisão do Supremo, que teria enorme repercussão. O que ele está falando aqui? Cara, você está querendo falar que o jornalismo, divulgar esse tipo de nota, é uma organização criminosa? Está dando a entender que o Verdivaldo e o Serapião podem ser agentes de uma ORCRIM? As reportagens têm evidente interesse público. Ele explica um pouquinho por quê. Não ajuda em nada a democracia, aquela que o ministro defende tão arduamente, demonizar a imprensa quando ela divulga uma verdade inconveniente. Esse tipo de raciocínio conspiratório cabe mais nos corações e mentes bolsonaristas. Você vê, né? Não é uma matéria de direita. E aí ele fala o que os bolsonaristas fizeram. Em 2017, Bolsonaro foi aproximado da Folha de São Paulo. Ele teria dito: vocês estão recebendo de quem para fazer matéria? Vocês estão recebendo de quem para me perseguir? Oh, meu Deus, olha o ataque que Bolsonaro fez à Folha de São Paulo, né? Nossa, ele nunca... É tudo mentira. A Folha nunca perseguiu o Bolsonaro. Na campanha de 2018, durante entrevista ao Jornal Nacional, o Bolsonaro disse que, sobre a Folha, que esse jornal se acabou. Por que será? Por que será também, né? Minha Nossa Senhora. Os ataques à Folha foram apenas um dos capítulos do assédio sistemático de Bolsonaro e do bolsonarismo ao trabalho jornalístico, que se estendeu a diversos veículos e profissionais, principalmente mulheres. Essa tese é... Ai, não vou falar nada. Quer saber sobre essa tese, principalmente as mulheres? Olha a questão da divulgação, das mensagens, do disparo de mensagens. E a gente comentou sobre isso, sabe quando? Que é outubro do ano passado. Dá uma olhada mais ou menos quando foi o episódio da Dama do Tráfico. Dê uma procurada. Se você for lá no Atlas, essa tese foi colocada na época. E a gente desmontou ela, relembrando algumas coisas que aconteceram ao longo do governo Bolsonaro. Foi dossiê na época que a gente fez, acho que foi outubro do ano passado. Vai lá no Atlas, outubro de 2023, nesse capítulo, que você vai achar aí essa tese toda sendo desmontada. Mas enfim, aí ele fala um monte de coisa, agência pública e tudo mais, e vai por finalmente. Pelo raciocínio do ministro, porém, eis que agora, um trabalho feito dentro das regras consagradas do jornalismo seria, no mínimo, objetivo de um esquema criminoso em prol do golpe de Estado naufragado em 8 de janeiro de 23. Chamar o fazer jornalístico de associação criminosa contra a democracia seria uma ilação sem lógica, forçada e por isso deveria ser rotulada como fake news. É um certo levante de... Cara, talvez, não sei, talvez o cara acabou comprando briga com jornalista, né? Talvez ele tenha comprado briga com jornalista. Aí junta essa questão do talha-ferro com a do Twitter, com a questão da entrevista do Felipe Martins, e só vai avolumando. Censura do ministro à Folha é nociva e não combina com o Estado de Direito, diz Marco Aurélio. Ontem teve editorial do Estadão, né, em nome do CNPJ, agora é o ex-ministro chamando de censura. Marco Aurélio Melo recebeu com críticas a decisão do ministro, que proibiu Felipe Martins da entrevista à Folha. O entrave à liberdade dos meios de informação e comunicação é pernicioso, não se coadunando com o Estado de Direito. E as críticas vão se avolumando todo santo dia. Aí a
Abrage. Até a Abrage publicou uma nota oficial. A Abrage questiona a proibição de entrevista de investigado à Folha de São Paulo. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, veio com extrema preocupação a decisão do ministro da Corte Suprema de proibir a entrevista de Felipe Martins à Folha de São Paulo. Ainda que exista uma investigação em andamento, a negativa a essa entrevista acaba por prejudicar o conjunto da sociedade, que poderia entender melhor o que se passou no turbulento período pós-eleitoral, em que o bolsonarismo é acusado de urdir um golpe de Estado e de promover situações de confronto com as autoridades vigentes e de destruição do patrimônio nacional. Desse modo, a Abrage entende que a entrevista deveria ser autorizada e espera que a Corte e o próprio ministro possam rever essa decisão. 28 de agosto de 24. Para por aí? Não. IDDD entrou em campo. Eu fiquei muito surpreso. O IDDD é basicamente um braço do PT, Instituto de Direito de Defesa do Direito de Defesa, fundado pelo Márcio Tomás Bastos. Quem estava lá desde o início era o Augusto de Arruda Botelho, que chegou até a comandar. O Augusto de Arruda Botelho é o pupilo do Márcio Tomás Bastos. E muita gente aí do IDDD faz parte do Prerrogativas. E o coordenador, o chefão do Prerrogativas está nessa nota. Veto do ministro na entrevista da Folha é censura prévia. Meu Deus. Até um dos braços do PT está falando isso. O clima no Brasil tá demais, viu? Mas enfim, a decisão do ministro proibir Felipe Martins de conceder entrevista à Folha constitui censura prévia absolutamente incompatível com a Constituição Federal, afirma Marina Dias, diretora executiva do IDDD. Aspas para a advogada. A gravidade do crime pela qual um réu está sendo processado criminalmente não justifica, em hipótese alguma, medidas que flexibilizem as garantias individuais, colocando em risco princípios basilares do Estado democrático de direito, como, aliás, ao cautelar de proibição de comunicação de investigados que viola o direito de defesa. E só antes de continuar, toda vez que a gente tem dois casos similares, a imprensa sempre faz questão de falar que não é igual, é diferente. Vamos pegar o exemplo, o caso do relógio, né? O caso do relógio de Lula é do bem, o de Bolsonaro é do mal. É um exemplo recente que acho que todo mundo concorda. Essa matéria vai falar sobre a negação da entrevista do Lula e a negação da entrevista do Felipe Martins. É surpreendente. Eu nunca imaginaria que na Folha de São Paulo eu tenha uma nota assim em pleno 2024. Mas a gente vai chegar lá. A Dias também afirma considerar um escândalo o alargamento da interpretação dada pelo ministro de que a entrevista poderia configurar uma forma de comunicação entre investigados. A Folha, ao realizar a entrevista, está no cumprimento de seu dever e direito de informar, com respaldo no inegável interesse público. É lamentável o argumento de que o jornal irá cumprir o papel de ser pombo-correio entre investigados. A meu ver, tal decisão ainda coloca em dúvida a seriedade do trabalho jornalístico de um veículo de notório reconhecimento de mais de um século de história. Coordenador do grupo Prerrogativas. Nem o Prerrogativas tancou. Marco Aurélio Carvalho, Big Mac, afirma que, aspas, qualquer decisão que possa, de alguma forma, comprometer a liberdade de manifestação e de imprensa, que são valores fundamentais de uma democracia, geram preocupação. Embora o ministro tenha justificado que, na compreensão dele, que a gente respeita, qualquer manifestação do investigado pode prejudicar a investigação. Segundo o Big Mac, a decisão levanta a preocupação no campo democrático, porque as regras democráticas têm que valer para Chico e para Francisco. Não interessa se há ligação com bolsonarismo ou lulismo. Coerência é um valor do qual não abrimos mão. Mas como é essa história? Não é possível. Ele ainda fez um embora, né? Mandou mas mesmo com o Mas, o cara tá falando, rapaz, velho. Não importa se é bolsonarismo ou lulismo, né? Temos que ser coerentes. O clima tá mudando, viu, gente? Eu realmente tá começando a pintar um pouquinho de esperança em meu coração, mas eu não quero deixar me levar.
Professor da FGV Direito de São Paulo e um dos coordenadores do grupo Supremo em Pauta, Rubens Gleiser, diferencia a decisão do ministro da que foi proferida pelo ministro do Supremo Luiz Fux em 2018, quando proibiu a entrevista de Lula, então preso à Folha. Se fosse em condições normais de temperatura e pressão, o que é que seria dito? A censura ao Felipe Martins é justa. A do Lula não. A do Lula não pode. É tipo o relógio. O do Lula é do bem, de Bolsonaro é do mal. Veja com seus próprios olhos, né? Porque senão fica até difícil de acreditar. Para Gleiser, ainda que os fundamentos da decisão de Fux fossem frágeis, eles eram claros. Na ocasião, o ministro argumentou que a entrevista poderia influenciar as eleições presidenciais. No caso atual, a alegação é mais genérica, pois apenas afirma que a entrevista poderia gerar comunicação entre investigados e atrapalhar a investigação. Essa decisão faz uma interpretação mais abrangente dessa cautelar de comunicação para abranger a entrevista, mas sem dar nenhuma especificação ou indícios de como esse alargamento está justificado. Qual é o tipo de prejuízo ou que indício que nós temos de prejuízo que isso pode ter para a investigação concretamente? Eu não estou acreditando. Pela primeira vez na história que eu estou lendo algo que tem duas situações similares, que o Lula está errado e a turma direita está certa. É isso aí. A Folha tá bolsonarizando, viu? Né? É o que os petistas estão dizendo. O professor diz que, na medida que decisões do tipo geram jurisprudência não somente para casos futuros da própria corte, mas também para todas as outras instâncias judiciais. Seria importante ter mais clareza sobre quando você pode realizar essa dupla restrição, tanto do direito do investigado e do réu, de se manifestar e da imprensa de procurar e querer propalar a narrativa dessa pessoa que está sob investigação respondendo à ação penal. Mas, entretanto, porém, todavia, ainda teve essa ontem. O ministro bloqueia redes da mulher de Daniel Silveira e ameaça com multa diária de R$50 mil. Em nota, o advogado Paulo Faria classificou o episódio como constrangimento legal. Diz que vai assinar a OAB. A revista noticiou, conforme a ordem judicial, o ministro suspendeu todas as redes sociais de Paola e determinou o bloqueio, mas a entrega do passaporte dela. Não consta no mandado o que Paula teria feito para ser punida assim. Brasil. Tá daquele jeito. Isso aqui é uma parte. Se você for atrás, vai ter mais pessoas comentando, mais opiniões de juristas. A única certeza é que amanhã deve ter mais, ao longo do dia de hoje deve ter mais informações sobre isso. Possivelmente editoriais dos veículos, matérias opinativas, quem sabe até embates na Globo News. Mas vamos falar de eleição. O dia foi 40 minutos. Eu tô falando pra vocês há um bom tempo. Gente, a eleição em São Paulo tá chato. E eu tô falando pra vocês que, porque eu conheço, eu sinto o cheiro da caatinga de algumas pessoas que eu conheço, as digitais, sabe? Você vê aquele fedorzinho subindo, fala, eu conheço esse cheirinho de carnavais passados, né? Eu lembro de tu no carnaval. Eu falo, cara, não é sobre Marçal, Nunes, Boulos, Tabata, Dória, Marina Helena. Tá acontecendo um movimento, e é o ponto que mais me incomodava, é que existe uma turma muito ressentida que parece que se deparou com a oportunidade perfeita de tentar destruir Bolsonaro e se vingar. Ontem, 7 da manhã, foi publicada essa nota. Eu queria trazer alguns tweets específicos de algumas pessoas, mas eu não vou. E aí eu falo, eu acho que eu mostrei muita coisa nos últimos dias. Se você tiver algum tipo de interesse, você pode ir na rede social e checar com seus próprios olhos. Mas aqui eu vou relatar algumas coisas e vou mostrar outras que, independente se o pessoal disse ou na rede social, você vai entender o meu ponto. Quando saiu essa nota aqui da Bela Megali, uma galera começou, olha aí, ó, Frouxonaro, covarde, e que isso, e que aquilo, outro, e blá, 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 e pipipi, tá falando uma... Já foi, ó, porrada no Bolsonaro, vai aí, vai aí. Eu falo, né, rapaz, isso é tudo de boa. Vocês não querem mais saber do Jair? De boa. Ficarei ao lado do Jair até o final. Mas não tem chance. É pra afundar, vamos afundar junto. Aí a nota da Bela Megali é engraçada.
que ela começa falando, ó, Bolsonaro passou a rever a sua ida. E papai, pipipi, pepepe. O que foi que o Bolsonaro falou pra vocês, pro Brasil, algumas vezes já? Que a minha palavra não faz curva. A própria nota da Bela Megali terminava dizendo que há cerca de 10 dias o ex-presidente confirmou ao Igor Gadelha que ele compareceria à manifestação. Então ele ia e deixou de ir. É um covarde. E ó, porrada em Bolsonaro ontem. Guarda isso na cabeça. Além disso, nos últimos dias, Bolsonaro estava sendo responsabilizado pelo Silas Malafaia, porque são algumas teses que circulam. Bolsonaro ele é tão covarde que normalmente ele terceiriza as suas brigas. E no caso, o Silas Malafaia seria um desses terceirizados. Aí o que despertou essas críticas foi essa matéria. Foi uma fala do Silas Malafaia que repercutiu na imprensa. Peguei só uma manchete para vocês entenderem. Ato de 7 de setembro não é lugar para marçal, diz Malafaia. Ó, Bolsonaro, safado, bicho, vagabundo. Aí, a nota da Bela Megali foi ontem 7 da manhã. Ontem, 8h19 da noite, o Globo já noticiava. Após só Nunes ser confirmado, Bolsonaro diz que qualquer outro candidato pode subir ao carro de som no 7 de setembro. Aí agora vamos ouvir o que Bolsonaro disse. Vamos ouvir o que Bolsonaro disse. Amigos de todo o Brasil, no próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui. O que nós queremos? Nós queremos anistia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não fará uso da palavra, porque não teremos ali um ato político, e sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Convido, então, a todos vocês a comparecerem, a exemplo de fevereiro último, uma grande imagem, todos de verde e amarelo, realmente mostrando seu patriotismo e o que quer. No mais, eu peço que nos demais municípios não façam um movimento semelhante. Que todos que não puderem comparecer, fiquem em casa ou vão se divertir com a família e não compareçam em qualquer evento comemorativo à independência patrocinado pelo governo federal. Afinal de contas, repito, de que vale a nossa independência se nós não temos liberdade. Um abraço a todos, até o dia 7, se Deus quiser. Tá boa, né? Gente, toda vez o povo joga pedra primeiro, aí depois vê que jogou pedra de forma injusta em Bolsonaro. São as mesmas pessoas. Tu acha que aconteceu o que depois que o Bolsonaro gravou esse vídeo? Sabe qual foi os comentários da turma que tava naquelas notas? Olá, está de 4 pro Marçal. Tá demais, bicho, tá demais. As pessoas às vezes, elas não conseguem entender. Sabe? Eu não vou falar que é um grupo organizado, não. Porque pode existir muitas pessoas ressentidas. Eu não vou fazer esse tipo, não é esse tipo de afirmação. Sabe? E narrativas vão e crescem. Os ressentidos veem um falando uma coisa, ele vê que aquilo aí tá crescendo, ele vai para aquela linha e é do jogo. É do jogo isso daí. Mas grande parte da discussão do que tá acontecendo em São Paulo, ela vem sendo, assim, forçosamente enfiada na garganta das pessoas. E as pessoas não estão percebendo isso. Estão brigando, as pessoas assim estão brigando, pessoas que eram amigas, até por coisa assim que, gente, isso aqui não
Não é aleatório. Não é aleatório. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Aqui só para relembrar, né? Dia 16, Bolsonaro já tinha confirmado. Ele tinha confirmado que ele iria e tome porrada. Tome porrada. Porque o Bolsonaro é vagabundo. É um frouxo, safado, covarde. Todos aqueles ismos que o pessoal adora, né? A direita super mega blaster conservadora. Aí ontem, essa nota também circulou, viu? Eita, tem um perfil assim específico que tá demais. Eu não sei nem como dar uma pista do que seria, porque qualquer pista fica muito fácil de descobrir quem é a pessoa. Não é uma pessoa que só está no Twitter, é uma pessoa que as pessoas conhecem a cara dela. Tem outras participações também. Uma pessoa bem famosa. O cara fez um textão pra falar, e ó, prova cabal. Tá falando os mulheres que Bolsonaro virou a direita permitida, é parte do sistema, existe uma grande coligação de Valdemar com Bolsonaro, com Kassab, com isso, aquilo, outro, pra destruir o Brasil, criar a recriação do Teatro das Tesouras. A turma tá demais, tá demais. Só que essa nota, você vê como são as coisas, né? A pessoa que tá falando isso é uma pessoa que conhece o Felipe Martins muito antes do Felipe Martins fazer parte do governo. Muito antes. É uma pessoa que sabe como o Guilherme Amado teve um papel, assim, fundamental pro que o Felipe Martins está sofrendo. Aí você sabe que é um Guilherme Amado. Não é um jornalista qualquer, é um cara muito habilidoso. Aí o Guilherme Amado publica assim, ó, Bolsonaro acredita um sucesso de Marçal a excesso de robô nas redes. Família Bolsonaro. Do início até o fim da nota, não, é a tese da família. Quem que disse isso? Quem que disse isso, cara? Quem que disse isso? Quando a família Bolsonaro já falou isso de alguém na história? Mas tava lá. Rapaz, quando eu vi, tinha mais de 3 mil curtidas. Lendo os comentários, era um negócio assim... absurdo. Absurdo. Tem muita gente que às vezes compartilha uma outra coisa no meio lá no Twitter, algumas pessoas que eu sigo, que a galera que tá há um tempo mais, lá de 2019 pra cá, sabe, conhece essa caatinga. Eles conhecem o cheiro da caatinga dessa gente. Aí, pessoal, olha que engraçado, né? Nos últimos dias, não, Bolsonaro, família Bolsonaro, não sei o quê, estão atacando o Marçal, foram pra cima do Carlos Bolsonaro com tudo, pra cima de Bolsonaro, etc., e ninguém parou para analisar a cronologia dos fatos. Ninguém parou para analisar a cronologia dos fatos. Para ver quem começou com a confusão. Eu conversei com uma pessoa esses dias, tem uns 3 dias. Essa pessoa tá há muito tempo na internet, nunca botou a cara em nenhum programa. Um perfil deve ter uns 20, 30 mil seguidores. Tá aí, é um perfil de pessoa física, tem a foto dessa pessoa. Ela não é uma conta anônima. E ela tava nos Facebook, eu falei, bicho, tu tá há quanto tempo? O que foi que a pessoa fez? Ela não agiu de forma com raiva nem grosseira, não. Ela parou. Eu vi assim, na mensagem, ela parou e ela falou, nossa. E aí a gente conversando ao longo da conversa, falou, pô, eu tô me deixando levar. Ela entendeu isso, que ela tá se deixando levar. Às vezes você vai seguindo, assim, uma gama de pessoas determinada, que você começa a montar, assim, ideias na sua cabeça, que quando você vai em busca da prova, você não acha. É porque uma pessoa falou, o Carlos é um safado. Aí a outra disse, o Carlos é um vagabundo. O Carlos é um golpista. É quando todo mundo falando isso. Mas tá... E por que estão falando isso? Mas é tanta gente falando que você começa a acreditar. E ninguém vai atrás. E ficaram massacrando o cara. Massacrando o cara. Massacrando o cara. Massacrando o cara. Eu vou fazer uma pequena linha do tempo. Aí ontem, vejam só. O Marçal disse na entrevista ao Flow. E o Carlos fez um tweet. Conversei há pouco com o Pablo Marçal. Foi muito educado e bacana comigo. Expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil. Aí, olha esse parágrafo agora. Olha isso aqui. Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo. Olha agora. Outro ponto focal que fiz questão de frisar. Esse aqui em específico. É que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação. Não tem gabinete do ódio, irmão. E que ambos, tanto você, Pablo Marçal, quanto eu, sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado. Mas ficaram massacrando o cara e assim, as pessoas não querem entender. É pra relembrar as pessoas. Aqui tá o recorde do Pablo Marçal, só mostrar o que ele disse, ó. Assim, tanto meio que
mais pro lado do Bolsonaro, brigando com o Carlos Bolsonaro no Instagram, cara. Tem um jeito de vocês ficarem amigos? Tem, cara. Hoje foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone aqui do lado do Flow. Eu liguei pra ele. Na verdade, um amigo nosso, o Nicolas, me ligou e falou: você topa falar com ele? Topo. Colocou no áudio chamada, a gente resolveu o nosso problema. Deve ter já postado. Alguém olha aí pra mim se ele já postou, que ele falou que ia postar. Tá resolvido. Mas tu tá criando um problema porque os caras estavam apoiando o Nunes, né? E agora? Cara, o Nunes vai desfarelar sozinho. É o que eu te... Cássio falou lá. Resolvido. Aí só pra lembrar aqui com vocês. Peraí, botamos o celular pra carregar. Carrega aqui, pô. O carregador sem fio não tá falando muito bem. Sério? Ai. Aí, carregou. Aí só pra relembrar a ordem dos ataques. Quando teve o primeiro ataque, na entrevista em 4 de julho, do nada, o Marçal acusou o Carlos de ter um sistema que o atacava. O que é que o Carlos disse na época? Não tem um sistema algum, é a mesma história do gabinete do ódio, né? Bem, quem não entendeu até agora não entende mais, segue a vida. Enfim, não tem um favorito em disputa alguma, que vençam quem escolherem. Em nenhum momento você viu nenhuma postagem do Carlos Bolsonaro mandando você votar em ninguém. Aí depois, o Pablo Marçal deu outra entrevista, atacou o Carlos mais uma vez. É porque é isso que a gente perdeu por causa dele, a culpa da derrota é de Carlos Bolsonaro, isso, aquilo, outro, etc. Tudo mais. E fala: bicho, vai ser feliz, me deixe de fora das mentiras, tá tudo tão descarado, sabe? Cara, vai ser na verdade onde quiser, somente para admitir usando meu nome, só isso. Pessoal, quando vocês pegam assim a linha do tempo do que tá acontecendo, vamos traçar aqui uma pequena linha do tempo entre nós. O Zuco leva o Pablo Marçal para se encontrar com o Bolsonaro. Bolsonaro foi extremamente cortês, deu uma medalha pro Pablo Marçal, ficou de boa. Aí o que o Pablo Marçal faz? Coloca na imprensa que ele vai ter o apoio de Bolsonaro, para constranger Bolsonaro. Bolsonaro desmente, não ofende o Pablo Marçal, fala: deve ter tido algum erro de comunicação, vida que segue. O tempo vai passando, teve esses ataques ao Carlos. Eduardo Bolsonaro foi instigado a falar do Pablo Marçal, o elogiou mais de uma vez, mas o elogiou e falou: pô, beleza, mas eu vou ficar aqui com o candidato Jair. O que o Pablo fez? Distorceu o vídeo do Eduardo. Eduardo, na primeira vez: pô, esse negócio de distorcer vídeo não é bacana, bicho. Não distorce vídeo. Tava de boa. Aí, Eduardo Bolsonaro dá mais uma entrevista para a Gazeta do Povo. Elogia o Pablo Marçal, tá isso, tá aquilo, etc. Mas eu vou fechar aqui o candidato do meu pai. Mais uma vez, distorce o vídeo. E aí depois o Pablo Marçal sobe o tom mais uma vez contra a família Bolsonaro. Aí o Carlos dá aquele comentário, né? Nós, um abraço. E aí, todo o movimento que já vinha sendo feito por algumas pessoas com interesses em específico, tentou colocar com a narrativa: olha lá, a família Bolsonaro está atacando o Pablo Marçal, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e ninguém quer ver. A eleição de São Paulo não é só sobre São Paulo. Vários dos desgastes que estão acontecendo na rede social, vários caminhos, várias coisas estão sendo forçados goela abaixo. E agora resolveu, vejam só. Quem poderia imaginar que iria resolver? Quem iria imaginar que o Carlos não queria brigar? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Só que não param por aí. Para você ver como é forçado a parada. A parada é forçada, dia sim, dia também. O Carlos fez esse tweet aqui, ontem, sobre a questão do voto nulo, né? Falando lá. Ele pode ter feito isso daqui em relação ao Tarcísio. Com certeza foi por causa do vídeo do Tarcísio. Mas não converso com o Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que tem uma... Sinto que minha percepção das coisas é boa. Eu mostro até a vocês por quê. A turma tava aloprando demais. Já a turma, eu vou mostrar pra vocês aqui 2 tweetzinhos. A turma tava pegando posts antigos do Carlos pra não só bater no Tarcísio, pra falar como Bolsonaro se tornou um traidor. Então, um tweet como esse aqui do Carlos meio que
Silencia. A turma já tá meio falando, tá, ó, ninguém da família Bolsonaro vai falar nada pra encobrir o que o Tarcísio fez, etc, tudo mais. Mas antes da gente chegar lá, o Carlos fez o seguinte tweet, ó. Não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com Bolsonaro e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção. Que Deus abençoe o Brasil. E olha o horário, 7h34 da manhã foi o horário que o Carlos fez isso. Grava esse horário. Aí, olha como a imprensa noticia. Olha como a imprensa noticia. Tarcísio é criticado por Carlos Bolsonaro sobre voto nulo e recua. Me expressei mal. Gente, tu tá vendo ali o nome do Tarcísio? Qual é a certeza que isso aqui é pro Tarcísio? Beleza que o Tarcísio falou e viralizou. Mas menos, Raquel Landim. Muito menos. Mas independente de qualquer coisa, Tarcísio fez o que qualquer pessoa de bom coração faria. Eu me expressei mal. Estou errado. Pô, parabéns, Tarcísio. Meu Deus. Sabe reconhecer um erro, né? As pessoas não estão acostumadas a isso. Não me expressei bem na entrevista, estou sendo criticado com razão. Não haverá voto nulo contra a esquerda aqui. Meu Deus. O Tarcísio assumiu que está errado. Agora eu estou chocado. Agora pergunta aí, quantas pessoas que jogaram pedra no Tarcísio voltaram lá e falaram, ninguém, não tem aquele negócio assim, não é o ponto que o cara critica e fica ali, vai pra destruição. É Tarcísio, ó, fechou com isso, aquilo pra sabotar, pra fazer isso. Então, na verdade, é um grande ar da tesoura com o Temer, o ministro, o Dori e o Kassab. O esclarecimento veio após uma crítica do vereador Carlos Bolsonaro. Entre Marçal e Boulos, Tarcísio recua sobre voto nulo após crítica de Carlos Bolsonaro. Após ser criticado por Carlos Bolsonaro. É como a imprensa vai vendendo. A imprensa vai vendendo. Aí você olha uma mídia mais à direita. Gazeta do Povo. Você viu o tweet do Carlos? Olha a manchete. Olha a diferença na manchete. Tarcísio admite erro após Carlos criticar voto nulo contra Marçal e Boulos. Pronto. O Carlos criticou o voto nulo. O cara não foi uma crítica ao Tarcísio. Após uma crítica do Carlos Bolsonaro que voto nulo, isso que aconteceu. O governador reforçou a crítica feita por Carlos, afirmando que seu comentário anterior refletia uma insegurança em relação às propostas de Marçal. O Carlos está certo. Gente, entre a escolha do Marçal, Marina Helena Nunes, quem quer que seja de candidato, e os interesses de algumas pessoas na eleição, existe um abismo. Tem muita gente se deixando levar por movimentos que têm objetivos por trás, que não é a vitória de um candidato. Não é. São pessoas... O cara que compartilhou a mensagem do Guilherme Amado, mas sentando o pau, olha o horário aqui, 7h34. Já vou até pular. É o mesmo cara que pegou esse tweet do Carlos Bolsonaro de 2021 pra sentar o pau também. Aqui, nem vou falar mais o que ele escreveu pra não saber quem é. Mas sentou a porrada. O mesmo cara. Nem de São Paulo o cara é, bicho. Pô, o negócio tá claro. Tá todo mundo vendo. E mais uma vez, assim, eles sempre cobram. Não vai falar nada, Bolsonaro. Aí vai lá e fala. Pronto, falou, bicho. Manteve a coerência, como sempre. Como sempre manteve a coerência. E aí? Passou 12 horas destruindo os caras. Os caras vão lá e falam. É o tempo todo a necessidade de reafirmar o óbvio. E o que eu tava falando pra você, esse aqui, eu acho que o Carlos, ele deve fazer esse tweet muito mais por esse comportamento que tá acontecendo na rede social do que pra mandar uma indiretinha pro Tarcísio. Eu acho que se o Carlos realmente quisesse mandar indireto pro Tarcísio, ele pegava o telefone e ligava. Não acho que o Carlos é esse tipo de pessoa que vai ficar dando pitaquinho pro Tarcísio. Não acho que o Carlos é a pessoa que vai dar pitaquinho pro Tarcísio na rede social. Esses são os tipos de coisa que vão acontecendo. Isso aqui é um tweet antigo do Carlos, de 2022. O cara posta, né? O Tarcísio disse que entre Boulos e Marçal ele vota nulo. É isso mesmo, chefe? Vejamos o que o Carluxo pensava sobre isso. Ele não pensa mais, né? O Carluxo não pensava mais. E olha o horário. 3h36 da tarde do dia 27. Então foi o dia todo, dia 27, nego aloprando em relação a isso. O dia inteiro é o que tá acontecendo. E o povo não tá de boa, tá todo mundo assim. Como algumas dessas pessoas grandes são amigas de alguns influenciadores grandes também, eu fico só assim, ó, só observando.
né? O movimento de direita sem Jair segue firme e forte. E aí você pode perguntar, né? Teve a questão da paz. E aí você vai apoiar quem? Eu vou apoiar ninguém. Eu vou continuar sem apoiar ninguém. Não é porque o Carlos fez a paz com o Marçal, o Carlos tinha falado da Marina, eu vou apoiar a Marina, o Marçal, muito menos o Ricardo Nunes. O eleitor paulista apoia quem quiser. Se tiver segundo turno, estarei contra o Boulos, com qualquer candidato, o que eu já disse. Todos os candidatos eu tenho alguma coisa que eu discordo. Não vou chancelar nenhum deles. Aí, para falar de coerência, gente, porque o tempo todo as pessoas, né, tem que ficar reafirmando para a militância que elas não são traidoras. A família Bolsonaro tem que ficar se provando o tempo todo. Isso me incomoda. Aí eu fui atrás para ver, né, o que é que o Carlos já tinha dito no passado sobre voto nulo. Estimular voto nulo / abstenção não é novidade alguma para os que se utilizam da política para se manterem no poder. Um insatisfeito aflorado deixa de votar e a militância organizada da esquerda comparece em peso nas urnas, fazendo assim esmagadora a maioria de seus candidatos. O Carlos falou isso em 2022. Ele falou isso aqui em 2021. Em 2022, o Carlos também fez esse tweet. Percebeu como os blogueiros do Palestrante Mágico estão insistindo cada dia mais forte no voto nulo, enquanto que os asseclas do ex-presidiário na feitura por militante jovem no título de eleitor? A ligação entre estes é muito mais que coincidência, é visceral. Olha esse post de 2022 ainda. Olha o alerta. Olha como era um alerta importante. O próximo presidente do Brasil vai indicar ao menos 31 magistrados em 10 tribunais, nem cortes superiores, além dos 2 ministros do Supremo. 31. Era um alerta que estava sendo dado. Não se precisa entrar em muitos detalhes sobre a importância desse ano e porque os asseclas do ex-presidiário do Palestrante Mágico juntos atacam o presidente 24 horas por dia. Se abster desse processo nada tem a ver com Bolsonaro, mas somente com você. A tal terceira via ensaia o voto nulo, que somente favorece o Lula, né, o ex-presidiário, que tem uma militância sólida que não se omite em horas decisivas. Aí você vai voltando no tempo, porque eles sempre têm que estar se provando, né? Agora ele vai trair, né? Todo ano a família Bolsonaro vai trair. 2014. Em 2014, 10 de julho de 2014... o voto nulo só favorece o PT. Poxa, cara. Sabe, assim, até quando, gente? Todo dia Bolsonaro vai ter que provar que ele não é um traidor. Todo santo dia. Todo santo dia. Isso não é normal. Aí eu achei umas postagens em 2010 do Carlos. Falando assim, veja, que ele fala assim, que eu sei que ele não apoia pelo tom, né? Que ele fala do PT. E tinha uns links. E a maior parte dos links tava assim, carta aberta, família... Tava no site bolsonaro.com.br, que tava falando sobre isso, né? E eu acho que fala como voto nulo apoia o PT. Mas esses links não estão mais no ar. Que era carta, o site bolsonaro.com.br/carlos/carta aberta. Eu achei esse link, mas não consegui acessar. Pelos links lá no Twitter de 2010. Aí eu falei, deixa eu ver se eu acho lá no Facebook. Talvez postou o texto no Facebook, não achei. Aí, olha que engraçado. Olha que engraçado. Estavam sendo cobrados porque entre a esquerda e o Marçal ia votar nulo. O bolsonarismo traiu o Brasil, né? 11 de julho de 2014. Desde o primeiro dia do governo do PT, meu pai diz: pior que a corrupção generalizada será o dia em que eles roubarem também nossa liberdade. Mais 4 anos de PT e o Brasil estará acabado. Vamos ao voto útil. Se numa eleição que era Dilma e Aécio, a família Bolsonaro não se furtou a apoiar o Aécio, em julho ainda estava. Você acha que agora, Marçal versus Boulos, não vai apoiar porque eles estão com medo de perder o protagonismo da direita pro Marçal? Se for para afundar, Jair, vamos afundar junto. Para mim, o senhor já provou tudo que tinha para provar. Para mim, o senhor, sua família, o cara, já provou ao longo dos anos. Eu vejo a coerência dia sim, dia também. Toda vez que eu vou atrás de uma coisa, eu acabo achando. Eu duvido que o Carlos lembre disso daqui. Aí eu fui achar, achei ótima essa postagem aqui, ó. É a mesma coerência. A mesma coerência. Diante do mal menor, a posição da família Bolsonaro foi sempre a mesma. Olha esse tweet aqui, ó. 23 de outubro de 2014. O pedido do Carlos pro Brasil.
Mesmo que pese Aécio nunca sequer ter tido uma pequena reunião de 10 minutos com Bolsonaro, estamos com ele, porque entendemos o que está em jogo nesse dia 26. A cada dia que converso com um amigo de tempos, ou que acabei de conhecer, percebo que todos dizem que perderam amizades ou até brigaram com sua família por defenderem a não continuidade do bolivarianismo grancismo imposto atualmente por quem nos governa. Em 2014, eu fico pensando, onde é que estavam essas pessoas que estão aí agora, reclamando de Bolsonaro em 2014? Eu estou tentando lembrar. Neste momento, o que está em jogo é a liberdade do país. Me entristece ver o plano de governo do PT, PSOL, PCdoB dando certo, colocando negros contra brancos, coloridos versus héteros, ricos contra pobres e agora pais contra os filhos. Uma sociedade que sempre foi marcada exatamente por nossa diversidade e alegria, tem se esvarido de maneira proposital, em detrimento de manutenção duradoura no poder. Um partido que condena quem tem opinião contrária, mas absolve quem rouba erário. Imagine continuando no poder amanhã. Existem pessoas que estão iludidas com as mentiras ou meias-verdades expostas pelo Partido dos Trabalhadores. Somente quero ver o país livre desse tipo de comportamento crescente no dia 26. O resto vamos consertando. E se não der certo, escolheremos outro presidente posteriormente. Peço aos que acreditam em Deus, ateus e todos os que pensam diferente ou iguais a mim, que deem uma oportunidade ao Brasil, reflitam, analisem, pensem no futuro. Caso contrário, não quero imaginar o que pode restar para o nosso rico país. Você quer mudança? Votando nulo ou branco, nada mudará para melhor, pelo contrário. Provavelmente estará dando o aval para a continuidade de tudo o que quer que mude. Dia 26, vamos às urnas. Talvez meio desconfiados, mas convictos que a mudança neste momento faz ser extremamente necessária. Este tem que ser o pensamento. Me desculpe por alongar a exposição. Um grande abraço a todos, Carlos Bolsonaro. Todo dia isso, pô. Todo santo dia tentam destruir o Jair. Duvido que o Carlos deva lembrar isso daí. Achei e falei, mas rapaz, que ótimo. Já tem muito material pro vídeo. O mesmo caso quando teve a censura do Pablo Marçal, só para relembrar dias atrás. Bolsonaro não vai falar nada! Fala aí, Bolsonaro! Tá gostando, né? Independente de quem tem a rede censurada, eu não compactuo com essa prática, porque cada vez mais vai se tornando a rotina. O mesmo Bolsonaro que em 2019, em meu governo, a democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, a inclusão sociais. O cara que estava reclamando que Bolsonaro é frouxo, covarde, que não é para manifestação dia 7, que falou da questão do Guilherme Amado, que vem pautando a galera que tá aí, que meteu o tweet do carro 2021, tá nessa postagem aqui 2019, tacando o pau em Bolsonaro, e o povo não vê, o povo não percebe o que tá acontecendo, assim, tá diante dos olhos. Aí eu quero trazer um tweet do dia de ontem. Esse perfil aqui anônimo conhece muito bem de onde estão partindo as narrativas, ele sabe de onde vem a caatinga. O consenso na bolha o farsar uma porcaria, mas é um mal necessário para destruir o frouxonarismo. E por tabela MBL. Só por isso já está valendo. Pode vir coisa pior, pode, mas pelo menos vamos rir desses miseráveis que vão se acabar abraçados com o Nunes. Outra pessoa que está no Twitter também que está vendo. O plano maior não é votar em Marçal Nunes na Marina Helena. É a direita limpinha que espera uma brecha, como foi na traição do Moro, e agora estão usando o Marçal para atacar Bolsonaro. O objetivo não é melhoria, mas sim destruir Bolsonaro. Não caiam nesse papo. Votem quem vocês quiserem. Bolsonaro não é dono de ninguém e nem impôs isso. E o povo vai lá, o povo reclama de Bolsonaro. Por que você está atacando o Pablo Marçal, Bolsonaro? Por que você está fazendo isso, Bolsonaro? Você quer, Bolsonaro? Você quer, Bolsonaro? Não tem chance de dar certo, sabe? Até as horas que eu chego nessa conclusão, não tem chance de dar certo, porque o povo quer que dê errado. Ninguém trabalha para dar certo, trabalha para dar errado. Bando de catinguento. Mas eu não vou dividir a direita mais do que ela já está dividida. Só digo para vocês, se vocês procurarem com jeitinho, vocês descobrem de onde tudo tá saindo. Vocês descobrem fácil de onde tudo tá saindo. Se é aleatório ou não, não faço ideia. E aí eu deixo só de recomendação. Lê com calma depois. Procura esse tweet lá, ou vai dando pausa aí no vídeo, lê com calma. Eu relatei dia 23, um pouco, falei, gente,
Lá atrás, em junho, recebi a ligação da turma do Marçal, velho. Falei várias coisas. Falei que eu não ia apoiar ninguém. Falei só, se controla. Falei que depois da primeira ligação, eu entrei em contato 2 vezes, falando, ó, não é bacana ficar atacando a mulher de Bolsonaro. Teve esse episódio. Não é bacana ficar levando pra frente a tese do gabinete do ódio. Tá ali no último parágrafo já. Botei umas coisas que não dá pra abrir mão. E eu tentava colocar alguns pontos falando, gente, vocês não estão vendo que essa narrativa aí que Bolsonaro se vendeu pro Valdemar, etc., não faz nenhum sentido na realidade. 5.500 cidades, perdeu em uma, venceu em quantas outras? Tem cidade que Valdemar tem um candidato, Bolsonaro tem outro. Agora, no final do dia, Bolsonaro achou que teve um entendimento lá, o Nunes chegou a indicar o vice. Aí o pessoal agora quer que Bolsonaro rompa publicamente com o Nunes, que tá o vice, que tá isso, que tá aquilo outro. É um negócio tão simples, tão trivial. Aí é que traiu o Salles, que é isso. O Salles estava aí anteontem na entrevista, na Gazeta, falando, cara, não teve nenhum tipo de traição. Teve até uma reunião, tinha 5 de nós, tava eu, tava Bolsonaro, tava o Zuco, sei que, Bolsonaro falou, bateu o pé, fez, aconteceu, etc, tudo mais. Mas não é assim que as coisas vão. Não é assim. Aí depois saiu relatando, eu falo, gente, olha o que tá acontecendo. Vocês estão brigando entre si por algumas coisas, achando que vai resolver no Twitter a eleição. Cara, não deixa se tomar pelo puro sentimento. Não deixa se tomar pelo puro sentimento. Ah, só pra relembrar. Quando eu fiz esse tweet lá atrás, tem gente que falou que eu tava no bolso do Valdemar e outro falou que eu tava, né, no bolso do Pablo Marçal. Ficou uma loucura a internet. Ficou uma loucura. Ficou uma loucura. Mas agora que eu acho que deve dar uma esvaziada, né? Vamos ver agora qual vai ser a nova. Agora que Carlos e Pablo Marçal fizeram as pazes, vamos ver qual vai ser a nova para desgastar Bolsonaro amanhã. Por parte aí dos catinguentos. Nesse dia de Natal, no início, falei desde o início para Carlos Marçal, cara, eu só não quero ver atrapalhar a direita como um todo, sabe? Ficar criando picuinha, coisa que vai prejudicar o movimento. No tweet, vai dar uma olhada. Talvez tá de boa. Vai noticiando uma coisa aqui, uma coisa acolá. Teve umas passadas do ponto, como, por exemplo, querer comparar a censura com o caso do Adélio. Tem gente que não pode ficar relativizando todas as coisas. Mas tirando isso daí, todos têm problemas. Como o Nunes tem vários. Deixa eu só mostrar aqui o do Nunes. Só pra gente terminar. Essa daqui, ó. Esqueci dessa. Aqui agora. Nunes confirma presença no 7 de setembro. Nunes. Acabou, irmão. Me perdoa. Você jogou fora todas as chances. Ricardo Nunes foi o único candidato durante toda a eleição que trabalhou para perder. É incrível. Essa eleição aqui, ela já colocou várias coisas na mesa que eu tô adorando. Por exemplo, vamos ver o que o pessoal vai falar do Zema, né, em 26, porque o Zema também fechou Minas. Os catinguentos não vão poder fingir que não viram, né, nem tentar se esconder a cabeça no buraco. Teve esse ponto. Pessoas que meio que não recebiam crítica, foram criticadas. É bom tomar esse calorzinho. É bom o Tarcísio tomar esse calorzinho. O Tarcísio tem que ser cobrado um pouquinho mais mesmo. É bom. Você faz bem. Eu acho que o Duda Lima não vai sair de perto do Valdemar. Porque existe uma relação de confiança. O Duda Lima vai continuar. Mas eu espero que o Duda Lima agora tenha um pouco mais de humildade na hora de tocar as campanhas, de fazer o marketing, né, Duda? O homem da cara de rótulo de catuaba. Eu espero também que o próprio Duda Lima, ele repense sua amizade com o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas. A Paraná é um instituto sério, suas pesquisas são precisas, porém, entretanto, todavia, toda pesquisa depois, ela passa pelo briefing, né, e pelos seus reports, aquelas reuniões para você apresentar os resultados, né, a leitura das pesquisas. E o Murilo sempre joga contra. Sempre fala mal de Bolsonaro onde ele vai. Então dá uma afastada do Murilo. O cara não presta, o cara é gente ruim. Começar a repensar. Vocês tomaram um pau em São Paulo. Tá sendo mais vergonhoso que o Alckmin lá atrás em 2018, com dinheiro. É igual o Meirelles também, não resolve. Tem que ter um pouco mais de humildade, pô. Entender que as coisas mudaram. A época que a TV resolvia tudo, as grandes campeãs. Já foi. Essa época já foi. Foi. O Murilo foi um dos caras que mais vendeu contra o Salles.
Toda vez que tinha uma pesquisa da Paraná e tinha um Salles, ele sempre vendia da rejeição, que isso, que aquilo outro. E a própria afastamento do Nunes, porque esse afastamento do Nunes lá atrás com o Bolsonaro não era aleatório, não era só questão de pesquisa. É porque eles estavam crentes que ia caminhar para um cenário, meio que sem nenhum candidato de direita, do campo da direita, competitivo, e eles queriam tudo, ter uma chapa sem ninguém mais à direita. Eles não queriam Bolsonaro, nem de um vice-bolsonarista. Vamos ser muito honestos aqui, o Nunes ele só acatou o coronel Melo Araújo quando o Marçom entrou na disputa e recebeu a medalha. É igual essa questão do 7 de setembro. Sim, temos que ser um pouco realista com o que está acontecendo. O Nunes decidiu perder a eleição. E aí o Murilo falava, se o Nunes colar demais no Bolsonaro, ele traz 2 votos, mas ele perde 3. E agora que nem os 2 votos ele trouxe. Ele perdeu os 3 e não ganhou os 2. Ou talvez ele não perdeu os 3, mas também não ganhou 2. É agora, né? Não sei se o Marçal realmente vai ganhar. O Boulos também vem cometendo vários erros. Talvez o Nunes dê uma virada. O tempo de TV faça muita diferença, né? Ter base, etc, tudo mais. Mas fez por onde? Fez pra perder. Fez pra perder. Vamos ver, né? Muitos seguidores do Marçal não são de São Paulo. Ele tem seguidor no Brasil inteiro. Tem muita gente torcendo por ele. Mas e aí, o que vai ser? Eu vou observar o desenrolar disso daí. E sigo falando, todos os candidatos pra mim tem algum problema. Não vou ficar aqui remoendo ferida todo santo dia. Sábado tem a sabatina da Marina Helena, 6h30 da tarde, aqui no canal. Pretendo fazer de uma forma bacana, interessante. Isso aqui eu comento depois do MBL, senão vai ficar muito longo o vídeo. Já tá aqui com quase 1h20. E por hora é isso, né? Os abutres e catinguentos tiveram aí mais uma derrota. Mesmo depois de ser chamado de retardado, de imbecil, daquilo outro, o cara falou, não, cara, tá de boa, vida que segue. É pelo Brasil, vida que segue. É pelo Brasil? Então vida que segue. Não vamos aqui ficar procurando briguinha boba, vamos resolver. Mas não vai ter, não vai, por parte da galera lá, não vai parar. Até o último dia de eleição, porrada no Jair. Porrada no véio Jair. Mas estaremos aqui, né, tentando mostrar o outro lado. Aí você julga. Eu tô te mostrando aqui os pontos. Você pode ir lá checar, ver se aqueles posts de tweet, Facebook antigos são reais ou não. Você viu lá o vídeo de Bolsonaro, eu vou estar lá no dia 7. Você pode acreditar nele ou não, você pode esperar até dia 7 para ver. Lembre de quem o acusou de ser um fujão, safado, frouxo. Lembre. E aí depois lá na frente você bate um martelo para ver se realmente Bolsonaro traiu a direita ou não, como estão vendendo. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, né? Kimpen.com.br. Tudo isso está sendo registrado. O Atlas de julho sai agora dia 15 e o de agosto vai sair em 15 de setembro. Então, fico por aqui, compartilhe. Vou mandar os 2 vídeos que eu dei play, o de Bolsonaro e do Marçal, que o Carlos compartilhou lá no Telegram. Vote em mim na IBEST, se você não votou ainda. E eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!